Olá, viva! Terceiro vídeo. Depois do recap feito, ficaram alguns transistores para verificar. Uns já estavam, outros não. E nesse processo de verificação descobrimos um conjunto de transistores que estão na minha lista negra e obviamente foram substituídos. Okay? Estão ali 6. Entraram 6 transistores novos que pertencem à minha lista de equivalência. Estes transistores são conhecidos por criar ruídos, interferências, fazer pops, portanto, durante a sua vida, terem fugas elétricas, fugas de corrente. Pronto, isto foi substituído, ok? Por transistores modernos. Posso mostrar onde é que foi. Aqueles dois ali, vamos lá ver, aqueles dois ali, este aqui, este ali e aquele ali, pronto. Já preparei também, tenho aqui, vamos ver se eu meto isto aqui na posição, o dissipador com os transistores novos montados, okay? Pastinha e patches de silicone, tudo preparado. Eu não vou utilizar o sistema de molas que estava originalmente instalado aqui com os transistores, que eu não gosto daquele sistema de molas. São umas molas de inox, mas mesmo com o calor e tudo, aquilo tem tendência a dilatar. Eu prefiro os parafusos, portanto eu fiz 4 furos de 3 mm com rosca 3 mm e acoplei aqui os transistores. O coletor está isolado do alumínio, portanto tem o anel que permite o isolamento. Eu ainda vou testar a ver se esse elemento está efetivo ou não. E estou-me a preparar para encaixar o dissipador na placa, encaixando obviamente os pernas dos transistores. Eu não apertei os parafusos para ver ainda alguma flexibilidade. Depois é que aperto tudo bem apertadinho e depois soldo. E estamos em condições para eventualmente começar a limpar os comandos e depois disso fazer os primeiros testes, ligar isto com muita calma e ver o que é que acontece e ver se posso injetar um sinal e ver o que é que está a acontecer no output, ok? Este é o primeiro excerto do terceiro vídeo. O segundo excerto vão ver já isto tudo montado e a limpeza dos comandos para depois testarmos. Até já. Já está montado. O dissipador no sítio. Tudo soldadinho. Ainda não cortei os pernos dos transistores porque preciso de fazer depois verificações e dá-me jeito de ter os pernos assim compridos para pôr depois as pinças. Aqui mais uma surpresa, os dois fusíveis que estavam ali, que fui verificar, porque isto é praticamente obrigatório verificar estes fusíveis, deviam de ser fusíveis de 2 amperes rápidos. Um deles era 3,5 amperes e o outro era de 2,5 e já se estavam a desfazer, acho que era este ou este, estavam a sair, a desmontar. Ainda faziam contacto, mas provavelmente com um nível de resistência maior, ou quase a partir, digamos assim. Pronto, tem fusíveis novos. Vamos limpar agora os comandos disto tudo. Vou tirar aqui o frontal para aceder às coisas como deve ser e vamos estar em condições de fazer o primeiro teste. Vamos ver o que é que vai acontecer. Até já. Depois de ter estado aqui, não sei, talvez 2 horas e meia a regular o bias do amplificador, porque já está tudo montado, tudo instalado nos seus sítios. Antes de obviamente injetar aqui um som, uma sinusoidal, temos que acertar o bias. A recomendação são 8,8 mV entre as resistências
710, não, desculpem, entre as resistências 720, portanto ia ajustar no R10, e tanto para o canal esquerdo para o canal direito. Os ajustes são estes potenciómetros que aqui estão ali, e as resistências são aquelas ali, e isto foi 8.9, estão a ver ali? Pronto, estou com o canal esquerdo. Isto foi uma aventura, porque este circuito é muito sensível. Eu substituí os transistores que fazem, portanto, a parte da acoplação térmica, portanto, da regulação do bias. Como alguns sabem, a regulação do bias é aquela corrente que fica permanentemente a passar nos transistores de potência e que é regulada, obviamente, tem variações de acordo com a temperatura, dos transistores de potência, ok? Pronto. Os transistores de potência são estes que estão ali, é o 709L e o 708L. Depois antes temos os drivers, o 707 e o 708, e eu estou a falar rigorosamente deste circuito que aqui está, que é o 705. O transistor Q705, ok? E depois tem ali o potenciómetrozinho onde regula o bias. Este transistor fica encostado ali ao dissipador. Eu ainda vou encostá-los mais e vou pôr um bocado de massa térmica. Eu, como substituí estes transistores, porque um deles tinha um ganho abaixo do mínimo, acho que era 45 HFS, eu substituí os dois, ok? E por uma razão que eu ainda vou estudar a seguir, os dois transistores que eu meti cá tinham o mesmo ganho, ou tinham um ganho muito semelhante. O canal direito eu consegui regular o bias logo, de imediato, e o canal esquerdo eu não passava dos 3,4 mV. Experimentei aqui embaixo, tirei este transistor, está ali encostado ao chassi, tirei aquele transistor, este aqui está. Experimentei outro com mais ganho ainda era pior, subia até 1, qualquer coisa. E então lembrei-me de trocar o de cima para baixo. Troquei-os. E não é que os dois canais ficaram a regular bem o bias, com os potenciómetros mais ou menos na mesma posição. Pronto. E os transistores têm uma diferença muito pequena de HFE. E o ganho naquela função é importantíssimo, ok? Pronto. Talvez bastasse ali uma diferença de de 2 ou 3 HFEs, talvez um bocadinho mais, para que o circuito funcionasse na perfeição, ok? Portanto, é um circuito, por visto, muito sensível. Eu tive que estar a validar as resistências todas deste circuito e daquela, comparar tudo, porque podia haver alguma resistência, alguma resistência que estivesse fora dos parâmetros, mas não estava. E também desconfiava do driver, ou seja, deste driver aqui, deste driver, ou deste driver aqui em baixo, podiam estar com fuga. Isto é o canal esquerdo, ok? Podiam estar com fuga. E se fosse isso, eu como tirei os transistores e testei todos, eles estavam bons, mas a fuga não se consegue testar com o transistor tester, ok? Tem que se meter no Curve Tracer e ver as curvas, se há ali desvios ou algum tipo de distorção, alguma coisa que nos sinalize isso. Eu já estava a preparar para tirar os drivers todos, que são 4, e substituí-los por BDs 139 e 140, que eram overkill para aqui, mas iriam funcionar perfeitamente. Mas não, para já tenho isto regulado. Atenção, tenho o bias bem regulado, 8.8, ok? Certinho. Em ambos os canais, mas ainda não injetei um sinal nisto. Eu não sei se vou ter aqui mais surpresas. Espero bem que não. Para já gastei imenso tempo aqui a tentar perceber qual era o problema de correlação do bias, porque o bias pode matar o amplificador, ok? Já sabem disso. Uma coisa que chama-se thermal runaway. Se o bias não fica bem regulado, fica a subir devagarinho, silenciosamente, até que os transistores queimam, de saída queimam.
porque entram de tal maneira em condução que não aguentam porque o bias depois não para. Okay? O bias tem que parar. Portanto, acho que já está, esta etapa já está também. Próximo passo é injetar uma sinusodal nisto, ligar o osciloscópio, o audio dummy load e ver como é que isto se comporta, se isto de facto está em condições ou não. Até já. Agora ao ponto onde nós chegamos. Estava eu todo entusiasmado a testar já os sinais de vídeo e tenho isto tudo, os sinais de áudio, peço desculpa, e tenho isto tudo desmontado, já viram? Olhem para isto. Pois é. Estava a testar, o sinal não estava a passar, não estava a chegar ao amplificador e esta é a placa para onde entra o sinal. Tem ali os 2 chipzinhos que é para o fono. Muito bem, sim senhora. Este seletor estava aqui soldado. E o que é que acontece? O sinal que entra aqui no fono e no toner não passava para o amplificador. Injetei o sinal depois diretamente nesta ficha aqui e o sinal apareceu depois amplificado já com o volume, tudo como deve ser. Portanto, a parte da amplificação está bem, está a funcionar bem, com o bias já, portanto, acertado. Agora, o problema é isto aqui, ok? O problema é isto aqui, que eu tenho que ver o que é que se passa com isto, porque não está a funcionar. Simplesmente não deixa passar o sinal, ok? Portanto, são estes contactos. Isto agora para abrir até dá para abrir, mas eu não sei se vou fazer isso, porque se estas patilhas partem, adeus, bye bye, e um seletor igual a estes não há, ok? Portanto, isto tem 4 seletores para cada lado, um é para o fono e o outro é para o toner, não tem nada que saber, a massa está ligada ao chassi disto. Portanto, vou meter isto no ultrassom, tentar perceber se tem alguma patilha partida, porque senão temos aqui um grandíssimo 31. Vamos ver. Já descobri o que se passa. Esta peça aqui está solta. Saiu fora do sítio. Ok? Está solto. Eu vou tentar soldar isto. Tentar recuperar esta história. Vamos ver se eu consigo. Ficou a brilhar. Os contactos foram limpos com lápis de fibra de vidro. Estes contactos são muito sensíveis. Eu acho que consegui recuperar. Soldei ali o perno que estava solto. Ele foi soldado também do outro lado. Eu já testei com o multímetro em continuidade e está a funcionar bem. Portanto, agora vou montar isto e vamos experimentar. Calibração dos voltmeters a 1 watt. Ok. 1 watt são sensivelmente 2,83 volts RMS. É o que nós temos mais ou menos ali. Ok. Portanto, temos ali a acender também no meu voltmeter, naquela posição é 1 watt. Ok. Eu não consigo puxar este potenciómetro, como tem uma esfera. Eu queria posicioná-lo exatamente em 2,83 volts no osciloscópio, só que não consigo, porque ele dá saltos e é logarítmico, portanto não é linear, mas a calibração melhor do que isto é difícil, ok? Portanto, neste momento estou aqui com 2,8, oscilar entre os 2,80 e tal, 2,90 e qualquer coisa. Portanto, está mais do que bom, ok? Calibração feita dos voltmeters também, impecável.